E aí, galera, tudo bem? Eu sou o André, eu sou missionário aqui na Espanha. Eu faço parte da Jocum, que é uma organização missionária que está presente praticamente no mundo inteiro. Jocum significa Jovens com uma Missão. E eu trabalho aqui na Espanha, na cidade de Cáceres. E eu estou aqui há 9 meses trabalhando como missionário. Na verdade, eu já sou missionário faz 6 anos, sempre na Jocum. Tive algumas outras experiências antes da Jocum, mas na Jocum faz 6 anos, quase 7, que eu estou trabalhando. E esse vídeo é para compartilhar com vocês algumas experiências, alguns aprendizados sobre todo o processo de me tornar um missionário. Bom, não tem um momento específico, não tem um dia, uma hora determinada que isso aconteceu na minha vida. Eu lembro que foi um processo que veio acontecendo desde a minha adolescência. Eu tinha do meu coração um desejo, um interesse por artes e por nações. Basicamente eram esses dois pilares. Em relação a outras nações, eu sempre fui muito curioso de conhecer outras culturas, de aprender outras línguas. Então, por exemplo, quando eu tinha uns 12 anos, eu acho, eu fui fazer aula de espanhol, ganhei não era uma bolsa porque era uma escola grátis, mas fui para essa escola, consegui uma vaga para estudar, estudei 3 anos de espanhol, simplesmente por estudar. E aí fui conhecendo um pouco mais da cultura dos países que falam espanhol. Esse interesse por outros países já estava no meu coração desde criança, talvez, mas fui percebendo melhor na adolescência. E conforme o tempo foi passando, esse interesse foi crescendo e junto com isso vieram algumas palavras de Deus e alguns entendimentos dentro de mim que tinha alguma coisa que Deus queria comigo em outros países. O que aconteceu foi que eu fui dando lugar a isso dentro do meu coração, fui cultivando de alguma forma isso, até chegar um momento que eu tive consciência, tive mais clareza que esse era o meu chamado. Eu não acredito que chamado seja geográfico, tem a ver com um lugar específico para onde você vai. Eu acho que chamado, sua vocação, é algo mais abrangente, que tem a ver com quem você é e qual é a marca, a contribuição que você vai deixar no mundo. Mas falando de missões, eu senti e tive consciência desse direcionamento específico de Deus. Na verdade, eu não acho que foi um processo difícil, não foi difícil para mim continuar caminhando nessa direção, porque essas coisas foram tomando o meu coração, vamos dizer assim. A minha vontade era não ficar no Brasil, era sair do Brasil, era de alguma forma caminhar nesse sentido. Quando eu tive a oportunidade de fazer isso, eu fiz. Sabia que era Deus que estava me guiando, tinha medo, claro, porque era um desconhecido total, e tinha muito medo também de não fazer aquilo que eu achava que Deus estava me dizendo. Eu tive alguma situação assim em relação à minha igreja, no sentido de ser enviado para algum lugar que não era o lugar que Deus estava me falando, e sim um lugar que a igreja entendia que tinha uma necessidade. E graças a Deus isso não aconteceu, mas a primeira experiência missionária que eu tive foi através da minha igreja. Eu fui para Honduras, que fica ali na América Central, fiquei 4 meses trabalhando lá, voltei e aí fui para Jocum, já não mais apoiado financeiramente pela igreja. Hoje eu não tenho esse apoio, tenho a bênção deles, mas não tenho esse apoio financeiro, mas tenho várias outras pessoas que decidem contribuir. Eu tive o apoio da minha família, tive o apoio dos meus amigos e basicamente tive que me jogar sem saber o que ia acontecer. E basicamente é assim com tudo na vida, né? E com missões é a mesma coisa. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente decide obedecer o que Deus está dizendo. Bom, depois que eu passei esses anos no Brasil, eu fui missionário na cidade de Almirante Tamandaré, no Paraná, depois me mudei para Piratininga, no interior de São Paulo, e até chegar aqui na Espanha, e isso é toda uma história de coisas que Deus teve que compartilhar no meu coração, teve que construir dentro de mim. Eu precisei renunciar à Espanha 2 vezes antes de Deus me trazer para cá de verdade, porque o que aconteceu, isso pode acontecer com você também, é que o chamado, missões e a Espanha em si se tornou no meu coração maior do que o próprio Deus. E não dá para servir a dois senhores. E existe apenas um Deus que é digno e é o nosso Deus. E assim como ele fez com Abraão e Isaac, ele pediu que eu
renunciasse à Espanha, que eu abrisse mão desse sonho que eu tinha recebido dele, mas que tinha se tornado maior do que ele dentro do meu coração. Mas chegou o momento e faz então 9 meses que eu tô aqui na Espanha. Claro que quando a gente chega num outro lugar, chega num outro país, tem toda uma fase de adaptação, de entender a cultura, de ver como as coisas que você estudou se aplicam ou não no lugar onde você tá e como que você vai trabalhar aqui. Aqui no contexto da Europa, o que se diz é que são pelo menos 2 anos para se adaptar. A gente que trabalha numa base missionária corre um risco, e também quem trabalha na igreja, enfim, o ser humano é assim. A gente corre o risco de se fechar no nosso contexto, se fechar na nossa realidade, na nossa bolha, e isso não contribui em nada para a gente se adaptar e conhecer o lugar onde a gente está. Porque se você olha na aparência, aqui na Europa, pelo menos nessa cidade, e na maioria da Europa, na maior parte, não tem uma necessidade física, como a gente vai ver em países da Ásia, ou da África, ou da América Latina. Aparentemente, as pessoas não precisam de nada, mas no interior, a gente sabe que elas precisam de muitas coisas, emocionalmente e espiritualmente, psicologicamente também. Então, esse processo de adaptação é entender como essas coisas funcionam, enquanto a gente já vai compartilhando o evangelho, compartilhando princípios do reino, fazendo evangelismos também, porque não dá para você ficar só passivamente esperando se adaptar. A adaptação é uma coisa que acontece ativamente enquanto você vai vivendo no ambiente que você está. Graças a Deus, em relação à língua, cheguei aqui com um nível de espanhol bom que eu posso comunicar fluentemente com as pessoas, mas sim, tem muitas palavras que na América Latina se fala de um jeito e aqui na Espanha se fala outro, o sotaque é tudo diferente, as expressões, então, claro, é um processo de aprendizagem o tempo inteiro. Eu queria te encorajar, você que está assistindo, você que tem um desejo por missões, ou tem dúvidas sobre se isso é para você ou não, o que é que Deus tem para mim, o que é que eu vou fazer da minha vida e tudo mais. Eu quero te dizer que a base de tudo e o que a gente mais tem para oferecer, para comunicar para as pessoas é o nosso relacionamento com Deus. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que investir. E eu não estou falando simplesmente de cumprir a tarefa, de ter um devocional, de cumprir o momento, de ir para a igreja ou de participar disso, daquilo. Eu estou falando de conhecer a Deus de verdade. Eu estou falando de fazer para Deus perguntas difíceis. Eu estou falando de abrir o coração com vulnerabilidade para Deus e colocar realmente as suas questões, os seus medos, as suas dúvidas, a sua falta de paciência com o tempo de Deus. Eu passei por isso também, nesse processo de renúncia da Espanha, e não tem problema, o nosso Deus ele é acessível assim. Então você cultivar esse relacionamento com Deus nessa profundidade é o que vai fazer diferença quando você estiver no campo missionário. Eu lembro que um dia muito específico, eu confuso sobre o tempo ou não de ir para a Espanha, um dia eu me cansei, enchi o saco de tudo isso e falei, Deus, quer saber? Quero ter um momento aqui com você, mas não para perguntar se é a hora ou não de ir para a Espanha. Eu quero, entre aspas, brincar de Espanha com o Senhor. Sonhar junto e ter um momento nosso aqui conversando sobre a Espanha. E foi justamente naquele momento que Deus me trouxe uma palavra muito importante para mim. Foi assim, você está saindo dessa fase de espera e eu estou te colocando na fase de preparação. E depois de 1 ano, mais ou menos, eu já estava aqui na Espanha. Não deixa morrer aquilo que Deus falou, ainda que você não tenha a mínima ideia de quando vai acontecer ou de como vai acontecer. Então, basicamente é isso. É uma história muito longa para contar num vídeo tão curto, mas eu quero te convidar para me acompanhar no Instagram. Você pode colocar André na Espanha. E você também pode acessar o meu site, oandrenascimento.com, para ver os meus trabalhos e os meus escritos como escritor, porque eu trabalho com isso também, oandrenascimento.com. E para saber especificamente o que eu faço aqui na Espanha e os meus projetos, oandrenascimento.com/Espanha. E aí a gente pode continuar se comunicando, eu estou à disposição de vocês para esclarecer outras dúvidas e compartilhar mais experiências e ajudar você a chegar no seu objetivo, ou melhor dizendo, no objetivo que Deus tem para você, seja no Brasil, seja em outro país, não importa. Na verdade, o nosso grande objetivo não é simplesmente trabalhar para Deus. O nosso objetivo é viver um relacionamento com Ele e o trabalho, missões, o que quer que seja, vai ser consequência disso. Tá ok? Deus te abençoe e a gente se fala. Tchau, tchau.